Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a detalhar o nosso conceito de disciplina e vamos enriquecer ele hoje com a noção de hábitos. Hábitos fazem parte da vida de todos nós, a figura ilustra aí alguns hábitos positivos e negativos, mas nós vamos explicar isso, como sempre, baseado em pensamentos aí no nosso acervo. O primeiro deles é do esportista americano James Ryan, que diz que motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é aquilo que te faz continuar. Isso nos lembra, né, que a motivação dura pouco. Assim como algum pensador disse no encontro passado, né? A motivação é que nem o banho, né? Só dura um dia. Depois, o segredo está no hábito. Né? Uma vez que a gente desenvolve o hábito de fazer determinada coisa, a motivação deixa de ser tão importante. Esse fato é conhecido desde a antiguidade, né? Aristóteles já dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então essa é a primeira questão aí que a gente é convidado a observar na gente. O que é que nós fazemos, de fato, repetidamente? O poder de fazer algo repetidamente é gigante, para o bem ou para o mal. E como diz esse antigo provérbio chinês, né, quando a gente movimenta muitas pãs de terra, nós formamos uma montanha. Quando a gente vira muitas canecas de água, podemos ter um rio. Então não é porque só temos uma pá ou só uma caneca, né, que a gente não pode ter o hábito. Seguindo com o raciocínio de Aristóteles, diz ele que nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. Isto é, se a gente escolher um novo hábito, a gente se transforma. Esse é o segredo. A perfeição, portanto, diz ele, não é um ato isolado, é um hábito. Né? A perfeição que a gente busca, nós sabemos que não é 100% atingível em tudo que a gente faz, mas o caminho para melhorarmos passa pelos hábitos. Essa questão faz parte também da sabedoria popular, né? Esse ditado é bem conhecido. Diz que se você faz alguma coisa uma vez, é acidental. Acontece na vida, a gente faz alguma coisa uma vez e esquece e nunca mais repete. Mas se você fizer a mesma coisa de novo, e eu adiciono, pouco tempo depois, então é uma escolha. Né? Você não fez por acidente. Você fez porque quis. Porque você escolheu fazer. E esse escolher fazer repetidamente é que é a base do hábito. Em alguns casos, né, como esse testado para Henry Ford, a gente pode ainda complementar nossos hábitos para ser mais eficiente ainda, né, quando ele diz que é para cortarmos a nossa própria lenha, para que assim a gente possa se aquecer duas vezes. Uma pelo trabalho muscular de cortar a nossa lenha e depois quando ela estiver acesa. O pastor americano Mike Murdock também nos ensina que o segredo de seu futuro está oculto em sua rotina diária. A nossa rotina diária nada mais é do que a soma de nossos hábitos. Porque, como a gente sempre diz, né, nós dificilmente fazemos algo pela primeira vez todo dia. Essa é uma pergunta que já repetimos muitas vezes.
como diz a Tatiana de Ângela, para sermos extraordinários, não importa no que, a gente precisa primeiro ser constante. Então, para a gente arredondar essas ideias, né, vamos aqui definir direitinho o que significa hábito. É ilustrado aí pelo escovar os dentes. É um hábito saudável que quase todas as pessoas possuem, praticam diariamente, se não várias vezes ao dia. Né? A definição de hábito, essencialmente, é uma rotina de comportamento. É um comportamento que se repete regularmente. Eu tenho o hábito de fazer tal coisa. É a forma regular, né? No sentido de regular de constante, né? De desempenharmos uma determinada atividade. E o que precisamos aqui entender é que cada um de nós tem os nossos hábitos. Mas como nós somos seres sociais, a sociedade também nos incentiva a adotar determinados hábitos por diversos mecanismos. Pelo convívio, pela publicidade, pelos influenciadores. Todos eles, de alguma forma, procuram fazer com que a gente adote hábitos que não necessariamente são adequados para nós, mas que são do interesse dos demais. Por isso que tem esse alerta. Nem todo hábito é igual. Sim, tem muitos hábitos que são benéficos para nós. Mas existem muitos outros que não são benéficos, são neutros ou até maléficos. O hábito de se exercitar, ou contrapondo viver uma vida sedentária, é um exemplo bem conhecido. Comer comida saudável ou ficar o tempo inteiro comendo apenas alimentos ultraprocessados, ou contrapondo o uso abusivo de uma substância com a abstinência dela, os dois podem ser desenvolvidos como hábitos, em todos os casos. E certamente o resultado, em nenhum dos casos, é igual. Por isso que a gente precisa ter consciência, né, de quais são nossos hábitos e escolher quais que a gente quer de fato perpetuar no tempo. Porque, como disse Napoleão, quando o hábito e a razão entram em conflito, se a gente não tiver essa consciência, o hábito sempre leva vantagem. Se você não parar para pensar, ou se o pensamento for o contrário, o hábito leva vantagem. Mudar hábitos é muito difícil, mas é necessário. E isso vale independentemente do nível de talento, né? Não adianta a gente achar que não, olha, eu sou craque no futebol, eu não preciso treinar. A Magdalena Tagliaferro, né, era craque no piano, uma das maiores pianistas do Brasil, disse que não há gênio no mundo que resista à falta de estudo. Por melhor que seja, precisa manter o hábito de se manter estudando. E isso vale em vários aspectos da vida, né? O Bill Gates aqui, por exemplo, nos lembra que essa questão vale também para as informações com as quais a gente lida. Diz ele, o modo como você as reúne, as administra e as utiliza é um fator chave para determinar se você vai ser bem sucedido ou não. Quem não sabe onde guarda suas informações, quando precisa delas, obviamente não as tem. Então, citando aqui o Jim Rohn, empresário americano que já é nosso velho conhecido, a disciplina, através dos hábitos positivos, é a ponte entre os objetivos, aquilo que a gente quer atingir,
e as conquistas. A conquista é o momento no qual a gente atinge o nosso objetivo. E quando a gente tem esse sucesso, diz ele, isso nada mais é do que um conjunto de poucas disciplinas ou hábitos, né, usando aqui a nossa palavra de hoje, praticados diariamente.